Esses dias eu estava, já há muito tempo, eu estava com esse tema na cabeça, que é de não só a gente falar somente bater, bater, bater nos pecados do mundo, além de bater nos pecados do mundo, uma coisa que eu percebi que falta muitas vezes é talvez darmos uma solução também, né? Porque a gente critica, a gente combate o pecado, mas a gente não fala o que, como resolver esses problemas, né? Eu aqui eu não venho trazer a solução dos problemas que eu vou citar aqui, não venho esgotar os assuntos, mas eu venho muito mais para poder colocar esse pensamento nos irmãos, para que a gente não venha somente a ficar toda hora só um reclamão e não trazer soluções, não trazer o principal que é o evangelho, né? Daqui eu vou ler algumas partes, tudo bem, do que eu escrevi, mas é justamente sobre isso do que eu já estava falando, que o mundo moderno hoje em dia tem muitos mais problemas que a gente, do que talvez nossos avós até percebiam, né? Nossos avós tinham coisas que aconteciam já na época deles, que só que era uma coisa muito mais contida, né? E ultimamente, muitos dos pecados do mundo têm se agravado ainda mais e têm crescido ainda mais. E, como eu disse, a gente tem que continuar odiando o pecado, a gente tem que continuar a lutar contra o pecado. E eu separei uma palavra aqui, eu vou passar por vários trechos da Bíblia. Quem quiser anotar, quem quiser também procurar também agora, fica à vontade. Mas eu vou correndo aqui. E uma delas está em João 15, 18 a 19. João capítulo 15, do versículo 18 a 19. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Isso é Jesus falando. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Isso é uma coisa que o pastor Alan ele bate bastante também, falando que a gente precisa ser cristãos odiados pelo mundo. Não porque a gente procura provocar os outros, toda hora ficar, sabe, tentando trazer o ódio das pessoas de propósito. Mas não, é fazendo o bem, trazer a ira das pessoas, porque as pessoas que estão no mundo, elas vão nos odiar porque a gente traz a mensagem do evangelho, né? E a mensagem da paz. E também até complementando o que o nosso irmão falou na semana passada, tem outra passagem que está em Romanos 12, 18 a 19. Se, depend... Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui dá pra gente perceber, eu queria usar esses dois como base para justamente mostrar também que nós estamos combatendo o pecado, e quando a gente combate o pecado do mundo, que para muitos esse pecado que eles cometem, que eu vou citar aqui, mas é tanto adultério, homossexualismo, questão de aborto e tantas outras coisas, quando a gente bate nessas coisas, o mundo nos odeia. E é nesse sentido que as duas passagens estão falando. A gente procura paz com todos no mundo, mas procuramos o combate contra o pecado. Porque não é contra as pessoas que a gente está lutando, é contra o pecado que a gente está lutando. E o mundo, como o mundo jaz no maligno, ele nos odeia de volta. O mundo mesmo. E esse espírito que está no mundo faz com que as pessoas nos odeiem. E é nesse sentido que acaba acontecendo esse ódio que sentem por nós. Na verdade, as pessoas que nos odeiam são servos do diabo. A gente sabe que muitos são escravos do pecado e servos do diabo. E procuramos a paz com eles, com todos eles, mas no sentido de libertá-los e não uma paz de aceitarmos o que eles fazem, mas é uma paz de tudo bem, a gente vive no mundo,
estamos no reino das trevas e as pessoas que estão nas trevas, vamos manter a paz com eles, mas não vamos deixar de combater aquilo que, que está os controlando, né? Justamente para os libertá-los. E é nesse sentido que eu queria dar essa palavra, de não batermos no pecado querendo prejudicar as pessoas também. Porque muitas vezes, eu digo de mim mesmo, né? Muitas vezes eu até quem me segue no Instagram percebe que eu posto algumas coisas, só que eu posto algumas coisas muitas vezes na raiva. Eu falo, ó, tá vendo o que tá acontecendo no mundo? Só que eu geralmente acabo direcionando para as pessoas a ira, né? Não é para direcionar a ira a elas, mas ao pecado. E, como eu disse, é uma coisa que eu preciso consertar em mim e eu queria também compartilhar com os irmãos, porque às vezes muitos de nós, a gente acaba caindo nessa arapuca, né? Que é odiar as pessoas e não o pecado. Sabendo disso, devemos saber bater no pecado, mas ajudar a pessoa, ao pecador, mostrando a eles que não os odiamos, pois não é contra a carne e o sangue que lutamos, mas contra o pecado e Satanás. Como a passagem, esqueci de colocar a passagem, né, onde fala justamente sobre isso, sobre a luta espiritual. Para isso, o que devemos mostrar às pessoas é não somente contra o que nós lutamos, mas ao que a gente é a favor. Então, somos a favor de muitas coisas que o pessoal acha que muitas vezes a gente acaba sendo taxado de extremistas, de retrógrados, né, essas coisas, porque a gente busca mais as coisas que são a essência, né, principalmente a essência do Evangelho. E quando a gente fala, a gente odeia o que eles estão fazendo com a família hoje em dia. O ideal seria a gente dizer, não, a gente é a favor da família e a gente acha que a família há um modelo que Deus fez, que Deus criou para a família. Ao invés de a gente só ficar falando assim, não, estão fazendo errado do jeito que eles estão fazendo agora, tal. A gente tem que mostrar, apontar a solução. E aqui eu vou passar por algumas outras passagens e alguns temas. De uma coisa que eu acho importante a gente lembrar, também quando a gente fica muito tempo só batendo nos pecados, é que nosso coração acaba ficando só nisso. E quando a gente fica só na questão de combater, assim, por pura raiva, nosso coração acaba se enchendo muito mais de raiva. E é uma coisa que eu percebo muito o que está acontecendo ultimamente. Eu não sei tanto em outras igrejas, mas eu digo que em pessoas que se dizem conservadoras, alguns indivíduos que se dizem cristãos, a gente acaba vendo principalmente na questão de, de segurança no nosso país, quando a gente começa a ver as pessoas, muitos cristãos dizendo, bandido bom é bandido morto, a gente tem que dar mesmo fim nesses caras, ver alguma coisa e ver um bandido morrendo, a gente já fala, nossa, ó, mais um que vai para o inferno, e fica feliz, né? Muitos acabam se alegrando pela morte ou algo de ruim acontecendo a uma pessoa que está em pecado. Mas é uma coisa que a gente tinha que se entristecer. E Deus se entristece, né, com a morte de um pecador, porque eles morrem sem arrependimento. E eu era um desses. Esses dias, essa semana, vi um vídeo desse sentido. E na minha mente eu já falei assim, bem feito. Mas depois eu falei, não posso desejar. É isso. Não posso desejar o mal para uma pessoa que tá no pecado. Tenho que desejar que ela se converta, que ela largue aquilo, né? E, e a gente sabe que no nosso país há essa questão de bandidolatria, né? Que a gente defende demais, a gente não, né? O mundo defende demais o bandido, justamente para causar essa ira na gente, para a gente ficar com raiva daqueles, né? Dos bandidos.
E esse é o tipo de coisa que a gente tem que também muitas vezes está nos policiando, né? De evitar querer desejar o mal pro próximo. Por exemplo, a questão do aborto, né? A gente costuma bater muito, falar, não pode abortar, não aborta, não aborta, é assassinato. E realmente é assassinato. E o que muitos cristãos já fazem é não dizer que são contra o aborto, mas somos a favor da vida. E independente do que dizem, muitas vezes eles falam, o argumento que se usa é que a criança vai nascer pobre, então é melhor evitar que ela passe por essa vida sofrida. Essa criança vai nascer com tal doença, então é melhor a gente evitar para que os pais não venham a sofrer. Essa criança foi vítima de estupro, a criança foi fruto, né, de um estupro. E a gente percebe que o mundo coloca, no caso, nesse tema, esse tipo de argumento, mas ninguém toca no sentido de precisamos acolher a mãe, precisamos punir quem seria o pai, né? No caso, no caso de estupro, né? Que não é pai, na verdade, mas o infrator, né? Devemos acolher a criança que vai nascer. Porque é muito fácil a gente querer cortar, ou para eles, cortar o mal da raiz é tirar a criança. Para a gente, cortar o mal pela raiz é tirar o pecado. É fazer com que aquela pessoa que queria estuprar não chegue a estuprar. Fazer com que aquela pessoa que quer ter uma relação sexual por puro prazer não venha ter no sentido de forma promíscua, né, fora do casamento, de fazer para cima e para baixo com todo mundo. Essas coisas que a gente tem que incentivar a lutar no pecado pela base. E na questão dessa questão do aborto, para uma mãe que está numa situação assim, em vez de muitas vezes a gente querer bater nela, falar assim, vai ser pecado você abortar, você não pode. É falar assim, não, a gente está junto com você, nós vamos te ajudar, nós vamos te dar apoio. Eu sei que é uma coisa que é difícil, mas é algo que em outra pregação eu também tinha visto, que a gente precisa nos darmos mais pelo Evangelho. E dar mais pelo Evangelho é também dar a nossa vida para ajudar o próximo. E eu sei que essa questão é uma das questões mais complicadas. E como eu disse, não vem terminar dar um ponto final no assunto. Mas nós sabemos que a vida é muito mais importante do que qualquer outra situação que essas pessoas venham a dizer de que há nesse problema, né? Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta entre as nações. Nessa passagem a gente já mostra como Deus já conhecia a todos nós, né? Muito antes de nascermos, ele já tinha um plano para cada um. E outro tema também, que é o tema que é o desse mês, né? É o do homossexualismo. Também muitas vezes a gente acaba querendo falar da pessoa que sofre desse problema, né? Que muitas vezes há também o questionamento, será que é algo que é genético? Será que é da vontade da pessoa? Até onde é a influência do mundo? Eu creio que seja de tudo um pouco. Não é à toa que muitas vezes no passado se pregava a castidade, muitos se tornavam eunucos porque muitos sabiam que nasciam com aquele desejo e sabiam que estavam em pecado e se propunham a ser eunucos, se propunham a castidade. E uma das coisas que eu percebo é que a gente não tem que bater nessas pessoas, porque essas pessoas, hoje em dia a gente vê muitos que estão se convertendo e voltando, né, pro Evangelho, porque muitos percebem que ou eles foram enganados em algum momento a pensarem dessa forma, que são homossexuais. Eu digo isso homossexual no sentido de todas as letras da bandeira que eles levantam.
E, e muitas vezes a gente acaba falando, chamando a pessoa, é um sem vergonha, é uma pessoa degenerada, mas o que levou ela a chegar nesse ponto? E uma das coisas que eu vi em algumas pesquisas é que boa parte das pessoas que se tornam homossexuais é por algum trauma na infância. A trauma no sentido de abuso, de muito mais de abuso mesmo. Mas tem outros traumas na família de, sei lá, um lar desequilibrado. A criança ela acaba tentando, muitas vezes até nesse sentido, que a gente vê bastante de pessoas dizendo ser, qual é que é o nome? Até esqueci. Não sei se é o queer, mas é um desses monte de nome que deram, que a pessoa acaba criando uma espécie de segunda personalidade. E geralmente essa segunda personalidade vem através de trauma, porque é quando a criança ela sofre algum trauma na infância, ela acaba sempre projetando uma outra imagem positiva na mente dela, e por isso que muitas acabam criando falam assim, hoje eu estou fluido, hoje eu estou uma coisa, depois eu sou outra coisa. É justamente porque elas tentam fugir da realidade que elas viveram ou vivem. E a solução para isso, novamente, é a mesma que do aborto, é a mesma com a mãe que está na decisão de fazer um aborto ou não, é acolher, é amar essas pessoas. Porque uma das coisas que eu percebi é que muitas pessoas que estão seguindo esse movimento do homossexualismo hoje em dia são justamente aquelas pessoas que no passado, eu digo isso por ter conhecido, como dei aula de desenho, eu conheço muita gente que realmente tinha um pouco algum trauma, né? E o desenho acabava sendo uma terapia para elas. São aquelas pessoas que, sabe, o quietinho da escola, aquele que todo mundo chamava de esquisito na escola. E aí o que o mundo ofereceu para elas? O mundo ofereceu, você talvez tenha esse transtorno, talvez você seja não é um transtorno que eles falam, né? Talvez você na verdade seja uma outra pessoa, seja uma outra coisa. Talvez você seja um cachorro, né? Tem gente que fala que é cachorro hoje em dia também. E o mundo ofereceu a eles essa resposta e o mundo acolheu dessa forma. E por isso que a gente vê muitas pessoas quando a gente percebe esse pessoal, até esses antifas aí, que são o pessoal que gosta de fazer arruaças dizendo antifascista, mas acabam fazendo justamente o mesmo que o fascista faria, elas. Você percebe que. Eu digo pela aparência mesmo, não que eu esteja julgando as pessoas pela aparência, mas o pensamento acaba aparecendo na pessoa também, né? Porque muitos acabam tendo. A gente percebe que são pessoas que têm algum problema, né? Tem algum transtorno. São pessoas que realmente era o que a gente achava que eram os esquisitos, os estranhos, e agora que eles têm um grupo que o mundo deu autoridade para eles fazerem o que eles querem, eles acabam fazendo os absurdos que eles estão fazendo hoje em dia. E eu lembro uma vez de um testemunho que eu dou de um menininho que estava na mesma escola que eu e um amigo meu que também era cristão. A gente viu ele um dia sentadinho, sozinho na escada, né? A gente foi conversar com ele, né? A gente começou a conversar e ele era um exemplo desse. Era um menino bem legal, mas a gente nunca via ele com nenhum amiguinho e ele sempre estava sozinho, assim, conversando. E a gente começou a conversar com ele e ele começou a falar que na casa a mãe dele, o pai dele batia na mãe dele e, e etc. E aí a gente percebia que essas pessoas, se a gente não acolhesse, o mundo iria acolher dessa maneira. E eu não lembro exatamente como a gente seguiu, porque o menininho ele era de outro horário, né? Ele estava no horário à tarde, que era para os mais velhos, mas ele era da turma da manhã, que era para os mais novinhos. E a gente chegou a falar com a diretora, tudo, e a diretora foi e ela prosseguiu, né, com o caso do menininho. Mas nesse sentido eu digo para a gente ajudar essas pessoas, quando a gente perceber
esse tipo de comportamento em algumas pessoas, até da nossa família, ou do nosso trabalho também, porque a gente acaba deixando essas pessoas sozinhas e sem um direcionamento, e elas acabam entrando em qualquer um que vá dar um direcionamento, e a gente sabe que no mundo há muitas pessoas que vão dar um direcionamento provavelmente errado para elas. E do que pudermos nos propor a ajudar essas pessoas. Tenta puxar da memória alguma pessoa assim na família, colega de trabalho, que a gente saiba que é uma pessoa que tem problema. Eu sei que é difícil, às vezes, lidar com esse tipo de pessoa em algumas situações, mas, como vocês perceberam, eu estou tentando mostrar a solução antes de que ela aconteça, né? Antes que venha a acontecer alguma coisa. E eu creio que a gente tem que ajudar muito essas pessoas. E não só no caso de questão de homossexualismo, mas na questão de depressão e suicídio, né? De pensamento suicida, que a gente conhece. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que era assim também, um aluno meu, e tinha realmente a tendência suicida, a pessoa. Tanto que é uma coisa que a gente começou na época na escola de desenho, a gente começou a falar assim, ó, vamos tentar ajudar os alunos, porque a gente não pode somente ensinar eles e deixar com que as coisas continuem rolando, né, na vida deles, que pode vir a acontecer uma fatalidade mesmo. E a gente tenta falar que depressão, essas coisas, é uma coisa, ou é uma frescura, ou é uma coisa passageira, mas hoje em dia a gente já tem bastante estudo que dá para, a gente sabe que é uma coisa, é uma doença da alma, né? E que muitas vezes é algo que deve ser trabalhado dia após dia. Tito 2, do versículo 11 ao 12. Porque graças a Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, o do Espírito Santo, a salvação. Ela nos ensina e renuncia à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, que é justamente o Espírito Santo, né, que nos ajuda a suportar esses desejos, né, no questão do homossexualismo, ou essas vontades na questão de uma pessoa com tendência suicida. E tudo isso, além de a gente acolher, a gente sempre fala para as pessoas do amor de Cristo, né? Que essa é a parte mais importante. Porque a gente poderia acolher a pessoa e não falar nada, né? E só ficar conversando com ela. Mas a partir do momento que a pessoa ela reconhece o amor de Cristo, o amor que ela tem, que Deus tem por elas, e do sacrifício que Jesus fez por elas vão perceber que essas coisas que elas fazem na questão de uma pessoa com depressão, que muitas vezes é a falta de amor, né, que as torna depressivas, elas vão perceber que tem alguém muito maior que qualquer pessoa na Terra que ama elas. E tentar ajudar ela a proporcionar essa experiência com Cristo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas ouvem falar que Jesus ama elas numa parede que está falando, Jesus te ama, num caminhão, mas ninguém fala para elas e fala como elas conseguem encontrar esse amor de Cristo, que é através da oração, que é através de uma meditação com Cristo mesmo, né? E, e é nesse momento que a gente acaba tendo a experiência com Jesus. E aí essas pessoas vão começar a perceber, vão abrir a porta do coração para que Jesus venha habitar nelas. E é assim que a gente tem que procurar fazer com essas pessoas, né? Não somente acolher, mas também ensinar elas o caminho correto, o caminho para se libertarem, né, dessas coisas. E outra questão também, polêmica, que que é tanto, mais eu coloco como feminismo, mas é uma coisa que engloba a questão de feminização do homem, masculinização da mulher, trocando os papéis, né, um com o outro, e esquecendo que Deus ele fez não só
como posso dizer? O Senhor ele não, não fez o homem e uma mulher para poder viver nessa situação que hoje o mundo impôs, né? Que a gente percebe que é tudo coisa que foi sendo imposta no mundo, que na verdade na mente humana talvez nem tivesse tão latente essas coisas. O papel do homem e da mulher, ao invés de criar divisões, deveríamos mostrar como um complementa o outro. O homem não é superior à mulher, senão Deus não teria dado-a por companheira como ajudadora. Se o homem fosse, como muitos dizem, a Bíblia é machista, coloca o homem como no pedestal, a gente tem a figura masculina assim mais exaltada, porque é a figura do pai, né, do nosso pai, de Deus. Mas o que eu percebo é que quando muitos, eu sei que muitos homens hoje em dia estão com muito problema agora de querer se autoafirmar, essas coisas, a gente tem que lembrar para eles que a figura deles tinha que ser a figura de um pai como Deus é, justo, bom, acolhedor, e o da mulher é a imagem para mostrar como Deus dá importância para a mulher, o símbolo da mulher é a própria igreja, né? Pela qual ele deu a vida. E eu acho que uma coisa que a gente tem que mostrar, em vez de ficar somente batendo no feminismo, nos problemas dele, é mostrar a solução, mostrando que o homem e a mulher se complementam. É mostrar para elas como a importância delas como mulher, a importância delas como uma ferramenta, né, de Cristo, uma ferramenta de Deus, tanto para dar à luz, que esse é o mais importante, já mostra que a mulher tem uma importância tremenda, quanto por ser ajudadora do homem, porque o homem não consegue ter a sensibilidade da mulher, o homem não consegue ter o tato que a mulher tem para muita coisa. E muitos homens, agora batendo nos homens, muitos homens não sabem, não conseguem dar valor a isso, não conseguem compreender a fragilidade, não fragilidade das mulheres como um ser frágil, é porque elas são tão sensíveis no sentido sentimental que acabam sendo mais sensíveis, sim, mas elas são sensíveis não por fraqueza, mas são sensíveis porque elas são boas demais naquilo que elas fazem, que é, quer saber, né, lidar com outras pessoas, quer saber ser, ajudar o próximo. E o homem, a gente precisa relembrar que o homem também ele tem que ser uma figura forte, né? E uma coisa que eu digo é isso, é tentar mostrar para as pessoas como, eu não digo que isso é obrigatório a ninguém, tá? Mas mostrar para a mulher como a maternidade é algo maravilhoso, como a sensibilidade dela não é uma fraqueza, não é porque que já vi muitas vezes acontecer, tipo, na empresa mesmo, na pressão, né, do trabalho, as mulheres começarem a chorar até. Não é porque elas são frágeis, é que do sentimento para elas é muito mais forte, né? E muitos chefes, homens lá, não tem noção disso. Nesse sentido, a gente tem que começar também a ajudar as pessoas, as mulheres e os homens que a gente conhece, né? Para justamente eles não criarem essas divisões. Aqui eu acho que muita gente não conhece, mas começou a surgir na internet um movimento, que eu não lembro o nome exato, mas é de rapazes, de jovens que eles só ficam criticando as mulheres, falando que eu não vou casar. Eles não estão falando de querer se tornar homossexual nem nada. São muitos homens, meninos, rapazes que não estão querendo ter relacionamento justamente por essas questões, porque colocaram tanto que mulher é isso, é aquilo, que tem muitos rapazes que estão até com medo de se relacionar com mulheres e estão começando a ficar contra mulheres. Eu esqueci o nome do movimento, mas é tão ridículo quanto soa mesmo.
o que eu estou falando, mas é uma coisa que é triste, né, de acontecer. Porque é uma das questões que vai fazer com que muitos não, não saiam do lugar, né? Porque eles acabam odiando mulher por odiar, para poder falar assim, ah, já que tem movimento feminista, a gente vai fazer um movimento não machista, mas um movimento que a gente vai ligar mais para elas. E isso tá tendo, parece que é coisa que tem, parece coisa boba, mas eu percebi que tem muito disso, muito disso. E é uma geração inteira que vai se perder, né? Por causa disso. E, e também é uma coisa que a gente tem que procurar ajudar, mas eu particularmente não conheço ninguém, graças a Deus, nessa situação, nenhum rapaz nessa situação, mas eu sei que na internet tem muita gente assim. E essa lista que eu estou passando, que eu estou falando, tô dizendo, é uma outra lista que a outra vez que eu vim aqui no púlpito eu falei, né, de uma lista de coisas que estão acontecendo no mundo agora e que eram nossos novos desafios, né, para a igreja desse século. E um outro que a gente percebe, ultimamente a gente está percebendo muito o que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, e é uma coisa que eu aprendi, é que sempre olha nos Estados Unidos que a gente sabe que o que vem de lá vai para o resto do mundo, que é a questão de sexualização das crianças, né? Esse é muito pesado e é uma coisa que eu sinceramente eu só não fico mais irado porque a gente sabe que essas coisas aconteceriam. Ah, e hoje em dia a gente percebe que as crianças estão sendo usadas para nesse movimento, até no movimento LGBT, que é agora estão querendo colocar, nos Estados Unidos estão querendo falar que a partir do jardim da infância, a partir de 5 anos, a criança pode decidir o sexo dela. E um comentário que eu vi que é muito pertinente é as crianças não sabem nem a hora que elas têm que dormir, quem dirá que elas sabem decidir o que elas são, né? Porque hoje em dia não é simplesmente falar assim, ah, a criança vai achar que ela é menino ou menina. Não, elas acham que é menina, acha que é o cachorro, acha que ela é fluido, acha que ela é um alienígena, acha qualquer coisa. E elas têm que. E o mundo tem que aceitar o que a criança falar, o que ela imaginou na mente infantil dela. Eu sei que eu vim aqui falar sobre como combater isso, mostrando algo positivo, mas eu lembrei de um caso que aconteceu esses dias nos Estados Unidos mesmo, que uma das crianças na sala de aula falou que ela era um gato, né? A imaginação da criança, ela falou, ah, eu sou um gatinho, tal. E o outro menino falou pra menina, não, você não é um gato, né? Você é um... Tipo, brincando com ela, você não é um gato, você é uma menina, tal. E a professora repreendeu o menino, tirou o menino da sala, falando que ela pode falar que ela se sente, ele teria que respeitar. Provavelmente a criança falou também na inocência dela que ela era um gato, não era nem que ela, ai, eu sou um gato, eu vou querer ver como um gato e tal. Mas pra gente ver como que as coisas estão acontecendo. E a gente sabe muito bem que o mundo todo gosta de imitar. O laboratório agora é os Estados Unidos. O que sai de lá vai para o resto do mundo. A gente sabe que vai chegar aqui e a gente já viu muitas vezes professores progressistas, né, dizendo que as crianças não são propriedade dos pais, né, mas é propriedade do Estado. Isso é uma coisa que querem colocar muito. E a gente sabe que eles vão fazer isso para justamente enfraquecer as próximas gerações. Vão ter uma geração inteira que provavelmente não vai ter mais filhos, uma geração inteira que na nossa geração já, para a gente já está tão difícil, né, conseguir criar uma criança. A próxima, eles vão dificultar mais, vão criar mais empecilho e vão colocar mais essas situações que estão colocando em cima das crianças, né? E, e uma maneira que a gente tem de combater isso é justamente mostrar a inocência das crianças. Que parece até ridículo falar, porque é uma coisa tão óbvia, né? Mas a gente sabe que hoje em dia no mundo o óbvio já não existe mais, né? Já é o que dizem, né? É o poste fazendo xixi no cachorro hoje em dia. E é o que já estava previsto na própria palavra, né? Que o mal seria dito como bem e o bem como mal. E isso é uma coisa que estão colocando muito na cabeça das nossas crianças. E o que a gente tem que tentar mostrar
é para a criança que as crianças ainda elas são o símbolo maior da inocência. A criança é o que Jesus mesmo falou, né, em Mateus. É delas que pertence o reino, porque é isso que ele busca na gente, a mesma inocência que uma criança. Não a inocência de fazer besteira e fazer besteira na inocência, mas na inocência de querer, sabe, de não saber exatamente como as coisas são e que precisa do Pai, né? E a gente precisa do nosso Pai, de Deus para ajudar no caminho. E é nesse sentido que Jesus estava falando. E tentar mostrar para as pessoas que as crianças elas não têm a capacidade de decidir o que elas querem ser agora. E que a infância estão tirando a infância das crianças. E aquela questão de trauma que eu tinha falado, é como se fosse um trauma induzido, parece que estão fazendo nas crianças, né? E a gente sabe como o trauma pode levar as pessoas a se tornarem mais mansas, né? Porque é isso que muita gente quer também, muitos governos querem, né? Tornar as pessoas mais mansas para que fiquem melhor controladas, né? E como eu disse, o que a gente tem que tentar fazer é, antes disso tudo acontecer, é o que eu sei que os pais daqui, todos que são pais aqui já fazem, que é tentar proteger os filhos. Uma coisa que é complicada é que a gente não tem o controle deles dentro das escolas, né? Muitas vezes a gente percebe que foi algo que foi criado para chegar no que chegou hoje. Criaram essa situação da mãe ter que trabalhar para colocar o filho na escola, para aí o Estado conseguir ter domínio sobre as crianças. E, e são assuntos que não estão separados. A gente sabe que eles estão todos interligados, são todos fazem parte do mesmo plano. E é um plano, eu não digo que é simplesmente, como dizia, é um plano dos senhores do mundo, é o plano do próprio Satanás, né? O próprio diabo, ele quer que essas coisas aconteçam. Não é por isso que é uma coisa tão bem articulada, não é uma coisa que uma mente humana sozinha conseguiria fazer, articular todo esse pecado. Por isso mesmo a gente tem que lembrar que também por trás da gente, a gente tem um Deus que tem que é o Deus soberano, e ele nos dá as ferramentas para poder combater, mas combater com amor, né? Combater com soluções, não só com, com briga, não criando, é, brigando somente com as pessoas, mas lutando contra o pecado. Ah, e outra coisa que é também uma ferramenta do diabo, que todo mundo conhece, é a questão dos vícios. Que aqui eu ia deixar destrichado, mas a gente sabe que são vícios, e é vício de tudo, né? É vício de pornografia, vício de bebida. Eu até diria que fofoca é um vício, porque parece que tem gente que é viciada em fofoca. Vício em geral, né? E como muitas vezes também a gente percebe que, assim como eu falei lá do pessoal que são pessoas que estavam fragilizadas e que o mundo acolheu com outras coisas, o mundo também as acolhe com os vícios, né? E uma das coisas que estão destruindo muito a mente dos homens, principalmente, é o vício em pornografia. Isso é uma coisa que é muito perigosa, e eu acho que é uma das que mais tem prejudicado, porque eu estava vendo um documentáriozinho que mostra como isso também acaba. É engraçado como tudo gira em torno do sexo, né? Tudo hoje em dia gira em torno do sexo. Porque era justamente uma das ferramentas que Deus deu para a gente para podermos procriarmos, termos filhos, né? Enchermos o mundo. Mas não, eles começaram a fazer com que os sexos opostos se odiassem. Então ele já separou ali. Depois ele começou a separar, dentro de cada sexo, começou a separar mais, criando várias ciclas para o que você sente. E para aqueles que não se entregaram totalmente, então vamos entregar vício para eles. Então vamos entregar o vício principalmente de pornografia, mas a gente sabe que o de bebida também é muito grave. E, e sobre vícios, a palavra ela fala de versículos falando, porque é justamente sobre o autocontrole, né?
e sobre lutar contra o pecado, porque muitos dos vícios acabam se tornando pecado, né? Porque alguns, por exemplo, o, vícios não sei, ao meu ver, são mais leves. A pessoa é viciada em assistir jogo de futebol. A pessoa assistir um jogo de futebol não é um pecado, é aquela questão de nem tudo nos é, nem tudo é ilícito, mas nem tudo nos convém. Sobre alguns vícios, algumas práticas, né, que não são um pecado, mas são muito propensas a se tornarem vício, né? O meu caso mesmo. Jogar um videogame não é um pecado, mas eu sei que jogar demais já é um vício, já tudo que vício, a gente tem que lembrar do conceito bíblico de vício, né? Que vício é o que nos separa de Cristo. É uma coisa que a gente coloca nossa mente, nosso coração naquilo, a ponto de a gente não querer mais, a gente falar assim, deixa eu só jogar mais uma partidinha antes de orar um pouco. Deixa eu assistir mais um jogo de futebol antes de ir para a igreja. Calma aí, não tem como o pastor esperar acabar esse tempo para vir para o culto, sabe? Umas coisas assim. Tenho anotado aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por elas. E uma coisa que eu também vejo em mim, e que eu creio e também lendo aquele livro que eu conversei até com o pastor, porque tarda o avivamento, ele fala no comecinho do livro, que ele já me provoca no comecinho do livro, do cristão que chega no trabalho, ouve as piadinhas sujas, piadinhas, e dá risada, e faz piada junto. E é uma coisa que eu sempre tento ir no trabalho pensando, não posso me deixar ser levado, e eu acabo me deixando levar. E dou risada, faço piadinha com o pessoal também. E é uma coisa que eu preciso me consertar, e eu sei que é uma coisa que muitos de nós precisamos nos consertar também. E não tem outra solução senão o autocontrole, né? E outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, tem a solução, né? O Paulo ele fala qual é a solução. Ele fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais a suportar. Então a gente já tem a solução. E a solução, o escape que ele se refere é é o Espírito Santo, né? E uma coisa que a gente tem, eu sei que para vício é uma coisa, eu acho que até às vezes é mais complicado. Na verdade, todas as situações que eu coloquei aqui são complicadas, né? Mas para vício é ainda mais complicado, porque conversando esses dias com um amigo meu, ele até falou, né, da família dele, que tem pessoas que têm vício com bebida e com cigarro, e que essas pessoas, ele falava com essas pessoas, a gente mesmo aqui, a gente já falou com bastante gente que a gente conhece da família, a gente fala, esse vício vai fazer você morrer, né? Você tá tomando remédio e continua bebendo, sabe que você tá numa idade que não pode ficar exagerando em fritura, né? Que também acho que é um vício, e nessas coisas, e a pessoa continua. Mas a gente não fala para elas qual que é o escape, né? Que é o escape que a própria palavra já fala, que é o Espírito Santo. E muitas vezes, se a pessoa também não é convertida, que também é aquela questão, a gente precisa trabalhar com a pessoa. Também a gente vai chegar e falar assim, você está pecando, você precisa do Espírito Santo para parar com esse vício. A gente fala, não, o que você está fazendo não é pecado, mas a gente precisa largar isso daí, porque isso está controlando a sua vida. E tente ter autocontrole, mas mostrar para a pessoa. Uma das coisas que ajuda muito em qualquer tipo de vício é atividade física,
Uma coisa que eu também ouvi falar que, que é até uma forma mais correta de se fazer, né? Que é um que é uma dos frutos do espírito, né? Que para eles não há lei, que é justamente o amor. Só que praticar o amor, como já vi muita gente fazendo, a pessoa, na verdade eu vi uma história, só não lembro onde eu vi, mas era uma pessoa que ela tinha algum vício, acho que era bebida mesmo, e aí ela começou a trabalhar como voluntário em alguma ONG, alguma coisa assim. E ele falou, ó, tô tão ocupado agora ajudando as pessoas que nem consigo mais pensar em beber, nem consigo pensar mais nessas coisas. E é uma das formas, eu diria até uma das formas santas de se livrar de um vício, né? Aqui eu falei de alguns temas, mas no sentido para os irmãos tentarem pensar sempre, naquele momento que você vê alguma pessoa cometendo algum erro, algum pecado, antes de começar a combater, falar assim, isso aí é pecado, você precisa parar, isso aí você não tem que fazer, tal, tal, tal. É tentar mostrar para a pessoa o caminho que ela deve seguir, a solução, né? E isso com amor, fazer essas coisas. E parece que eu estou me repetindo até, mas é uma coisa que eu acho importante a gente ter em mente, porque a gente vai vira e mexe na nossa vida, até o final da nossa vida, a gente vai encontrar muitas pessoas com todos esses problemas e dentro de todas essas questões que eu coloquei, né? Mas eu tento colocar assuntos que eu creio que edifique um pouquinho os irmãos e que eu peço que Deus coloque no coração de vocês a mensagem que eu quis passar aqui, né? De tentar ajudar as pessoas e não só julgá-las, né? Mas tentar mostrar o caminho correto.